Falem mestres, já viram nosso novo aplicativo de celular e extensão para navegador? Com eles vocês ficam por dentro de tudo que nós postamos. Os links estão na sua tela e na descrição do vídeo. Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui e hoje finalmente eu vou trazer o top 10 dos meus animes favoritos. Eu tô devendo isso faz um tempão. Eu confesso que é complicado escolher apenas 10 dos animes que eu gosto e colocar eles em um top 10. Eu tentei pegar animes que eu admiro de alguma maneira, ou foram importantes pra mim, que agregaram algo em minha vida, até porque eu não sei vocês, mas eu sempre tento absorver tudo que uma boa obra tende a passar. Então, vamos lá. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Em décimo lugar, um anime lindo em vários aspectos. Tsubasa Chronicle. Tsubasa poderia ser classificado como a jornada sem fim da Clamp. Sim, eu gosto muito da Clamp, mas pra falar a verdade eu fiquei entre colocar o X 1999 e o Tsubasa nessa lista. Mas vamos falar de uma das obras mais incríveis da Clamp, com a trilha sonora da compositora da minha vida, a Kajiura Yuki. Sim, eu amo ela e todos os trabalhos dela. Por mais que eu seja muito suspeito pra falar sobre seus trabalhos, em Tsubasa a coisa vai além. Em vários momentos do anime a música toca solta, casando com os acontecimentos da cena e as expressões e pensamentos dos personagens. A música com certeza não está lá apenas para preencher um vazio, mas anda junto com a história. E que história, hein? Foram uma das obras da Clamp que mais tiveram uma mudança drástica em sua narrativa e o desenrolar da história, começando com uma incrível aventura mística, cheio de fantasia e coisas felizes, para uma drástica trama onde vemos as trevas de cada um dos personagens. E essa quebra fica tão clara quando conta o passado de Fai, e óbvio logo em seguida com Tokyo Revelations, que sem dúvida é uma das reviravoltas mais incríveis da obra. Existem dois agravantes sérios em Tsubasa. O primeiro é que ele não tem um final em anime. Infelizmente ele só teve uma temporada e uma série de OVAs para complementar a obra, justo na parte que fica boa. E o pior disso é que chega uma parte no final do anime que é filler. Então não tem jeito, é pegar o mangá e ler. E o segundo agravante, que não é bem um agravante, é que Tsubasa está tendo a sua continuação agora. É que eu prefiro analisar obras que já tenham terminado, mas mesmo estando em aberto ainda vale muito a pena acompanhar. Com isso, Tsubasa Chronicle em meu décimo lugar. Em nono lugar, um dos primeiros animes que eu assisti que não passaram na TV, na época do bom e velho RMVB e do Mirk. Estou falando de Chrono Crusade. Essa história é sobre um demônio aparentemente alegre, inocente e uma freira esquentada e muito desastrada. Pode parecer bem divertido no começo, e realmente é bem divertido. Mas assim como já podemos sentir logo vendo alguns pequenos detalhes no começo da obra, as coisas vão tomando um rumo caótico. Aos poucos, aqueles personagens cativantes e alegres começam a mostrar suas feridas e seus fardos. E não, ninguém se salva. Todo mundo tem uma história trágica que vai se agravando ao longo do anime, deixando seu coração pulando pela garganta em muitos momentos, até chegarmos ao final. E bem, foi um dos finais mais marcantes para mim entre todos os animes que eu já assisti. Eu chorei durante semanas, é sério. Tirando isso, um detalhe especial para a Rossetto. Eu gosto muito dessa desmiolada, pelos problemas que ela passa e pelas escolhas que ela fez na sua vida. É meio que já pré-definido que ela terá pouco tempo de vida, e a sua vontade de lutar para viver o máximo a sua vida e aproveitar todos os momentos com muita devoção é realmente invejável e tocante. Tudo nesse anime é emocionante, desde a trilha sonora até as batalhas, as ideologias de cada personagem, a história de cada personagem. Então, não recomendo pra quem está meio na bad, porque assim você vai acabar desistindo da vida. Mas tá aí, Chrono Crusade em nono lugar, fazendo chorar litros. Em oitavo lugar, um anime mostrando que eu também gosto de coisas de menininhas. Só que não é bem assim, né? Então vamos de Clannad. Sim, Clannad, um anime slice of life que pode surpreender em vários aspectos a sua visão sobre o gênero e fazer você se apaixonar por outras obras que têm uma pegada muito parecida. E o que eu realmente vi em Clannad? Simples, esse anime não é apenas mais um slice of life ou um anime de colegial de menininhas bonitinhas e cenas engraçadas. Bem, pelo menos não na segunda temporada.
No começo, não parece ser bem uma obra tão impressionante e tão impactante emocionalmente, mas é muito agradável pelo apego que você acaba tendo pelos personagens. Seja pela fofura, seja pela personalidade ou pelo ruê. Ninguém me tira da cabeça que o Sonohara é BR. Digamos assim, a primeira temporada é muito boa, falando sobre amizades e assuntos do cotidiano que você pode acabar se deparando quando você é adolescente, como sentimentos mal interpretados e tudo mais. Mas aí chegamos no After Story, e todo aquele cenário de vida adolescente dá lugar a uma outra etapa da vida, que até então poucas obras se preocupam em mostrar: o começo da vida adulta. Nessa etapa você não pode ter tantas incertezas assim. Você tem responsabilidades, você tem contas a pagar e às vezes até uma família para criar. E é exatamente isso que vemos nessa fase do anime. Entramos na pele de Tomoya enfrentando tantos problemas, mas tantos problemas que eu realmente vejo que só alguém que já chegou nessa fase da vida pode sentir esse impacto que a série passa. E além disso, vemos o desespero e a preocupação com assuntos tão maduros e sérios, que toda aquela construção feliz e leve da primeira temporada simplesmente vai pro chão. E claro, não posso deixar de destacar que é um dos concorrentes mais fortes para ter um dos finais mais cortantes e, digamos assim, felizes dos animes. É uma mistura de sentimento estranho aquele final, mas com certeza vocês vão gostar. Mais um adendo, não só Clannad, mas eu também amo todas as obras da Kei, seja Canon, Air, Angel Beats, e assim, todas as obras têm uma ótima pegada, um pouco parecida uma com a outra. Mas eu escolhi falar de Clannad justamente por ter me identificado tanto com o Tomoya e sua vida adulta, e pelo anime ter retratado tão bem essa fase da vida que poucas obras exploram. Com isso, Clannad fica no meu 8º lugar. Sem dúvidas, Psycho Pass estaria nesse top depois de me surpreender tanto com a segunda temporada e sendo um dos animes mais importantes pra minha vida, principalmente pro YouTube. Ele foi o segundo anime que eu fiz um vídeo na minha vida, então eu tive que estudar bem sobre ele pra não falar groselha. E cara, cada vez que eu conhecia mais sobre essa delícia do Gen Urobuchi, eu ficava mais empolgado com essa história que simplesmente é um choque de realidade moral. Se assim como eu, você assiste animes colocando à prova seus princípios morais e éticos, você pode se descobrir muito nesse anime. Mas não só sobre você, mas sobre a realidade que a nossa sociedade vive. Eu sei, não vivemos com o Civil System nos monitorando tão abertamente quanto no anime, mas podemos ver que somos sim entregues a sistemas na sociedade. Eu não digo isso a sistemas tecnológicos apenas, mas sistemas éticos questionáveis, sistemas políticos, culturais e até mesmo religiosos. Onde vemos que mais do que nunca, uma das nossas armas como indivíduos é ter um senso crítico e procurar sempre saber a verdade, por mais que muitas vezes ela não exista ou não seja tão boa quanto parece. Não falei quase nada sobre o enredo do Psycho Pass, mas eu vou deixar na descrição o meu vídeo com as minhas opiniões e análises sobre ele. E por mais que nesse exato momento eu não tenha assistido o filme ainda, e o final da segunda temporada tenha sido um pouco broxante, com certeza Psycho Pass merece uma atenção muito especial, e assim como Evangelion, mostrando que animes podem sim dar verdadeiras lições de vidas. Apesar de ser um anime futurista e steampunk, que não faz muito o meu estilo, Psycho Pass me cativou com muito daquele ar de detetive futurista e com a sua narrativa envolvente, onde você realmente encarna na pele dos detetives para desvendar casos bizarros. E sem imaginar também vivendo num mundo onde você é monitorado por um sistema bem questionável. Com isso, Psycho Pass em 7º lugar. Mirakuru, mirakuru, mikururu. Ok, agora vocês já podem falar que eu tenho gostos duvidosos e que eu gosto de farofada. Sim, minha gente, em 6º lugar temos Suzumiya Haruhi no Jutsu, no Jutsu. Essa nossa tsundere com poderes de Deus está em nosso 6º lugar, porque, bem, nem eu sei. Pra falar bem a verdade, tem um bom motivo sim, e eu diria que é um ótimo motivo que pouca gente se importa. Suzumiya Haruhi não é apenas um anime sobre uma garotinha tsundere que vive seus problemas
colegiais, mas essa obra aborda muito mais assuntos científicos, filosóficos e até religiosos. Afinal, a Haruhi é uma espécie de ser onipotente que não tem conhecimento dos seus poderes, e tudo que ela deseja, de certa forma, acontece ao seu redor sem ela ter um consentimento ou conhecimento sobre isso. E quem tem que se virar nessa situação é o Kion, que acaba pagando por tudo que acontece ao redor dela e ajuda a proteger a sua amiga de situações que nem ela mesma sabe o que está acontecendo. Bacana mesmo é ver como a obra aborda assuntos tão sérios, porque eles trabalham de uma forma tão natural que você consegue absorver com tanta facilidade um enredo tão complexo. O problema é que realmente pouca gente para pra pensar o tão sério que aqueles assuntos podem parecer. Afinal, aqui literalmente uma mulher na TPM pode destruir o mundo num piscar de olhos. Mas afinal, o que poderia ser tão complexo como teorias de cordas, multiversos, viagens no tempo e paradoxos temporais, e até mesmo sobre teoria da atração. E tudo isso é colocado em um cotidiano para adolescentes. É algo incrível. É claro que Suzumiya Haruhi tem as suas farofadas e seu fanservice, mas até que é bem divertido e ele ajuda a quebrar um clima um pouco mais tenso e dá um ritmo mais leve para a obra. Suzumiya Haruhi no Jutsu tem muito mais a oferecer do que belas animações com personagens com personalidades bem fortes e uma história complexa e insana em sua essência. Com isso, eu deixo ela aqui no 6º lugar no meu top. Esse 5º lugar eu estou provando que eu estou jogando algumas posições de maneiras aleatórias, porque Fate é uma obra incrível e merecia o 1º lugar se eu estivesse falando sobre qualidade de obra, trilha sonora e animação. Mas eu vou abordar um pouco diferente aqui, porque Fate, e quando eu falo Fate, eu digo Fate Zero e o remake agora do Fate Stay Night, o Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Essas duas obras se resumem em um único sentimento, um anime lindo em todos os aspectos. Seja em uma animação impecável e muito bem elaborada, uma trilha sonora memorável e, sim, é também da Kajiura Yuki. Eu tive minha primeira experiência com Fate no primeiro anime de Fate Stay Night em 2006. Mesmo tendo seus certos problemas, o enredo e os personagens me cativaram muito e eu acabei ficando muito fã da obra, procurando saber tudo sobre ela. Até pegando um jogo de PS2 de porradaria com os personagens eu acabei pegando, o Fate Unlimited Codes, que eu falei no top 10 dos animes que viraram jogos. Bem, acho que o Pendra no top 10 dele pode expressar muito melhor os meus sentimentos, que eu vou deixar aqui na descrição, então quando eu acabar esse top aqui, você vai lá e confere o dele. Por isso, eu vou falar um pouquinho mais do remake do Fate Stay Night. E cara, que coisa linda! Eles mantiveram a mesma qualidade do Fate Zero e deram uma pegada totalmente diferente para os personagens da obra antiga. Eu realmente fiquei abismado com a mudança do Shiro, Darin e, claro, uma mudança gritante do Archer. Todos estão tão bem construídos, com características tão marcantes, que eu realmente fico sem palavras. Esse é o 2º anime da lista que ainda não acabou até dado momento, mas eu acho difícil que o 2º core seja ruim. Depois que a Ufotable fez até agora, eles merecem um grande voto de confiança, e com isso, eu certamente deixo ele no meu 5º lugar. Nosso 4º lugar, representando a ótima velha guarda dos animes, vamos falar de Samurai X, ou conhecido também como Rurouni Kenshin. Esse clássico da década de 90 foi um dos animes que eu mais amei em minha infância, e realmente eu acho que foi o que eu mais amei em minha infância. Esse foi o primeiro anime que eu assisti com um enredo mais sério e complexo, que trabalhava de uma forma muito mais profunda a ideologia e as ações de cada personagem. Eu vou além disso, o Kenshin pra mim foi um dos exemplos de princípio que eu tenho até hoje em minha vida. Ver uma pessoa se entregar tanto às suas ideologias e sempre lutar por uma causa maior que sua própria vida é fascinante, mesmo em sua época de retalhador, fazendo o que ele fez. Mas eu não quero discutir se aquilo foi certo ou errado como um retalhador, mas o que eu quero discutir é como o anime apresenta essa ideia de certo e errado. A gente vê o ápice desse questionamento e dessa guerra moral quando conhecemos Shishio, que conflita muito bem a ideia principal do Kenshin, e pra mim, Shishio foi um dos vilões mais incríveis de todos os tempos. Isso é, se a gente pode chamar ele de vilão. Foi a primeira obra que realmente fez colocar minha mão na consciência e ver até que ponto verdades são ditas, até que ponto colocamos à prova aquilo que realmente acreditamos. E o mais importante,
Até que ponto o certo é realmente o certo e o errado é realmente o errado. Mas não apenas pela parte filosófica, mas as músicas, as cenas de batalha, a dublagem ficaram lindas. Até a história contada e todo aquele enredo explicando sobre a história do Japão é fascinante. Olha, eu realmente não tenho muitos argumentos contra o Samurai X. Eu posso admitir que é uma das poucas obras que eu realmente sou bem fanboy. Eu amo o Samurai X e com certeza ele não ia ficar de fora e está em meu quarto lugar. Em terceiro lugar, eu sei, mais um viciado em Code Geass. Era bem previsível, mas eu vou explicar o porquê eu gosto tanto de Code Geass. Como eu falei, o Pendra também fez uma análise sobre Code Geass e eu realmente não tenho muito mais do que acrescentar do que ele. Então, vejam lá depois. Mas o que eu posso dizer é que é um anime que acerta muito, mas também desliza em muitos pontos. Mesmo com essas deslizadas, ele não perde o seu brilho. E por mais óbvio que pareça, o final do anime é o que realmente vale. Sério, aquele final conseguiu resumir a obra e tem um engajamento tão incrível como uma conclusão, fazendo você ver que tudo aquilo que todos aqueles personagens passaram realmente valeu a pena e teve aquele desfecho final. E o mais incrível disso tudo é que ele faz muito bem aquele ditado que diz que ou você morre cedo como um herói, ou vive o suficiente para se tornar um Raito, digo, um vilão. Mas eu não vou ficar dando spoilers, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Uma obra de robôs gigantes não é um gênero que me agrada tanto, mas pra mim não tem problema, desde que a história seja muito boa, e é o que acontece em Code Geass. O enredo e os personagens não estão lá sendo desenvolvidos para ver aço contorcido, por mais que na segunda temporada isso tenha acontecido mais do que eu queria, mas é incrível ver o Urerushi lutando por uma causa tão nobre, um pouco vingativa, mas nobre. Ele realmente não mede muitos os meios para conseguir os seus objetivos, entrando em questões morais muito bacanas e tendo esse conflito ideológico com o seu melhor amigo, o Suzaku. Ao mesmo tempo que você vê o Urerushi se afundando com o seu próprio poder e tendo seus ideais um pouco distorcidos, ele tenta lutar para não perder sua humanidade e proteger o que realmente vale para ele. Raito, o Urerushi mandou um beijinho pra você. Diferente do nosso maníaco do caderno, o Urerushi mostra muito mais traços humanos e menos megalomaníacos. Eu realmente aprendi muita coisa sobre perseguir e conquistar os seus objetivos com o Urerushi. Eu sei que ele extrapola algumas vezes, afinal, toda vez que ele usa as pessoas como ferramentas, ele se ferra. Isso é bem legal de ver. Com certeza esse anime conseguiu um lugarzinho especial no meu coração e também no meu top 10 com o nosso terceiro lugar. É o Psychongro. Yes, it's science, bitch! Sim, Steins Gate! Eu sei que esse final tá ficando previsível, mas o meu primeiro lugar vai quebrar totalmente o que vocês estão esperando ver. Steins Gate juntou muita coisa que eu gosto. Personagens bem expressivos, um contexto leve, divertido, que aos poucos vai ficando cada vez mais tenso. E claro, muitos discursos para você refletir em questões morais, éticas, filosóficas, científicas e até religiosas de uma certa forma. O desenrolar da obra é a maneira como ela brinca com os seus sentimentos, te fazendo chorar de rir ou chorar de chorar mesmo, é algo extremamente único. Boas obras conseguem fazer essa montanha-russa emocional, mas como Steins Gate é muito raro. Você se apega muito fácil pelos personagens logo de cara, e como se não bastasse, aquela premissa de brincar com ciência toma proporções muito sérias mesmo. Faço as palavras do Pendra as minhas. Steins Gate é muito mais do que simplesmente um anime, é uma experiência emocional, porque da segunda metade em diante é chocante. Você fica imersivo de tal forma com o desenrolar da história que realmente você vive na pele toda aquela situação que o Okabe vive. Resumindo, é uma obra muito boa. Mais do que boa, é excelente. Mais do que excelente, é foda. Manja foda. Foda mesmo. É foda pra caralho. Então, se você não assistiu ainda, termina esse vídeo, assiste o top 10 do Pendra e depois vai assistir Steins Gate, que está em meu segundo lugar. Em primeiro lugar temos Hantaro! Yeah! Ok, essa piada já tá batida. É Naruto! Sim, Naruto! Yeah! Naruto... Não, também não é. Ok, chega de enrolação. É Bleach! Com certeza é Bleach! Uma obra com um dos melhores enredos do mundo, desenvolvimento de personagens incríveis, os melhores plots! Uou! Ok, sem piadinhas agora.
Se Steins Gate é uma experiência emocional, eu diria que o meu primeiro lugar é uma experiência crítica e filosófica. Estou falando de Serial Experiments Lain. Pra quem conhece a obra, pode estar querendo me bater, ou simplesmente não entendendo por que Lain está em meu primeiro lugar. E, digamos, é o único dessa lista que eu tinha certeza que apareceria em primeiro lugar. Lain não tem personagens nada detalhados e nem sentimentalmente afetivos. Não tem um enredo bem segmentado, e se você piscar o olho, é bem provável que você perca o fio da meada. E é exatamente isso que eu acho incrível em Lain. Existem obras que também são experiências críticas, morais e filosóficas, como Evangelion, Ghost in the Shell e até Madoka Mágica. E eles se preocupam muito em contar uma história, em desenvolver um enredo, criar um discurso fundamentado em ações e decisões dos personagens. Mas em Lain não acontece bem assim. A premissa é interessante, é sobre uma garota chamada Lain, que vive em um futuro próximo, e diferente de todos, ela não se importa com a tecnologia da época. Uma tal de Wired, uma espécie de internet, só que mais imersiva. Ela se vê obrigada a desbravar esse mundo quando uma colega de classe se suicida e manda um e-mail para todos na sala, inclusive para ela, dizendo que depois que ela abandonou a carne, ela se encontrou com Deus dentro dessa tal Wired. E a partir disso, muitos acontecimentos bem perturbadores começam a correr na vida de Lain. E não só na vida dela, mas acredite, na sua também. Parece meio estranho afirmar isso, mas se você entender a proposta que o anime passa, e se você for assistir ele com uma ótica parecida com o que eu assisti, você pode terminar esse anime com uma visão de mundo totalmente diferente. E não é exagero. Essa obra consegue contestar tantos assuntos, mas tantos assuntos, que se você tiver um pingo de senso crítico e mente aberta, vai captar suas mensagens e provavelmente, assim como eu, terminar cada episódio e ficar meia hora olhando para o vazio tentando concatenar todas aquelas ideias esmagadoras que Lain transmite. Ideias filosóficas, políticas, tecnológicas, éticas, morais e religiosas, e não são apenas palavras bonitinhas e já emolduradas. Lain consegue contestar a construção de uma pessoa de uma maneira perturbadora. Não tem como, ou você ama ou você odeia esse anime pro resto da sua vida. Porque isso acontece de uma maneira muito parecida quando alguém tenta contestar as suas bases filosóficas e as mais estabelecidas em sua vida. Quando você é contrariado de maneira inteligente, você pode acabar odiando aquela pessoa, aquele argumento, ou acabar repensando na sua maneira de agir e pensar. Senso crítico e abstração são qualidades que toda pessoa deveria ter, porque apenas dessa forma uma pessoa consegue crescer e amadurecer suas bases filosóficas, éticas e até religiosas. E é por isso que eu amo esse anime, porque ele foi um dos primeiros pontapés iniciais para eu ter esse senso crítico, para eu ter essa abstração e ver que tudo aquilo que eu via em minha vida e tudo que eu vivenciava era questionável. Não é porque dizem que é verdade que aquilo realmente é verdade, ou que aquilo tem que ser a minha verdade. Eu tomei tanta porrada na cara, mas tanta porrada na cara nesse anime, que depois de eu assistir, eu consegui questionar muitas questões pessoais sobre mim. Por isso que essa obra tem um peso tão incrível. A cada episódio somos apresentados a tantos conceitos e tantas teorias que eu anotava tudo e pesquisava tudo para tentar entender melhor toda aquela narrativa que o anime passava. Não é uma obra simples e muito menos fácil, e por isso ela me fascinou tanto. É impossível você assistir por assistir, e se você fizer isso, é bem provável que todo aquele conteúdo, todo aquele enredo se torna banal para uma ótica superficial. Pode parecer um pouco estranho estar falando de coisa séria, mas acreditem, eu prefiro realmente falar sobre assuntos mais sérios e construtivos do que apenas ficar no ruê. Mas enfim, esse foi meu top 10 e claro, ele não vai ser eternamente assim, porque existem tantas obras boas que eu já assisti e que eu ainda não conheço, que é muito provável que se eu for fazer mais um top 10, ele seja um pouco diferente. Mas eu tentei com ele passar alguma das experiências que eu vivi e alguma das experiências que eu aprendi assistindo algumas obras que com certeza são muito incríveis e que valem a pena sim você dar uma chance e talvez analisar elas de uma ótica um pouco mais sentimental ou um pouco mais técnica, dependendo da situação.
E depois desse clima carregado, eu queria deixar na descrição o link para o nosso próximo Top 10, então acessem lá e vamos discutir sobre o próximo tópico. Deixem aí nos comentários também quais outros Top 10 que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal. E deixem aí nos comentários também o que vocês acharam desse primeiro Top 10 que eu fiz, que foi totalmente pessoal. E claro, sugiram outros Top 10 aqui na descrição que eu quero ver o que vocês querem que eu fale. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para todo mundo, porque isso ajuda muito a gente. Se você é um mestre de primeira viagem, se inscreva aqui no canal e conheça muito mais sobre o universo dos animes por aqui. Eu sou o Thunderbolt, um bom anime e até o próximo vídeo.